Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao canal CLOI, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso poeta convidado de hoje é Luiz de Sales. Nascido em Aparecida do Norte, em São Paulo, Luiz vive há mais de 5 décadas em Diadema, na região do Grande ABCD paulista, onde, antes de afirmar-se como artista, foi durante muito tempo operário e metalúrgico. Além de escritor, Luiz também é artista plástico, tendo inúmeros trabalhos em fotografia, pintura e escultura. É ainda pai e avô. Seus textos tematizam o que há de mais simples e cotidiano como matéria da mais pungente poesia. As pontas dos dedos tocam segredos pelos cantos do poema. Na manhã, ainda a renascer, enrolo no cobertor a impaciência dos meus olhos. Buscam os últimos vestígios de estrelas, enquanto folheio a noite úmida, o meu passado envelhecido, ainda cheios de desejos. E agora, com vocês, as palavras de Luiz de Sales. Sou um leitor que escreve desde a infância. Sou fotógrafo, artista visual, autodidata. Mas por muito tempo fui metalúrgico. Escrevo para tentar compreender, através da palavra, compreender o mundo, cheio de preconceitos, injustiças e pela falta de amor, que precisa urgentemente de evolução para ter mais humanismo. Por isso acredito que a leitura, a educação, é fundamental, não para mudar o mundo, mas para mudar as pessoas. E a poesia tem me tornado, a cada dia, uma pessoa melhor. Minha poesia carrega muita influência, seja pelo meu convívio, pesquisa e releituras. E isso reverbera, de certa forma, em minha poética. Minhas influências começam, sem dúvida, por Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Walt Whitman, Franz Kafka, Baudelaire, Murilo Mendes, Florbela Espanca. Há um poeta que admiro muito, o poeta e ativista mexicano Efraín Huerta, que traz em seus poemínimos versos de uma enorme concisão espacial, que muito me agrada e que deveria ser mais conhecido no Brasil. Destes, entre outros poetas, não poderia deixar de citar os poetas de São Paulo e do Grande ABCD, meus contemporâneos, como os poetas e escritores José Geraldo Neres, a Rosana Banharoli, o Júlio Mesquita, o Tarso de Mello, Edson Bueno de Camargo, Alice Ruiz e Marcelino Freire, Augusto de Campos, Reinaldo Damasio e tantos outros que, com certeza,
influenciam a minha leitura e os meus versos. Bem, muitas coisas ecoam das minhas infâncias e meus versos. Acho que são as histórias que meu pai me contava e que ele ouvia dos meus avós. Também as histórias de Grimm, os gibis do Tio Patinhas, do Pato Donald, revistas de bolso da Tex, faroeste americano. Começou assim, quando tinha 9 anos. Também as brincadeiras da infância, os amigos, bolinhas de gude, peão na rua de terra, empenar pipa, soltar balões. O mais importante, a liberdade. Eu era livre sobre todos os aspectos. A minha infância é muito presente em meus versos. A poesia pode ser de resistência, de denúncia, mas também pode ser lúdica e ter outro olhar, o da crítica e da autorreflexão, que nos leva a fazer questionamentos. Bem, o que os meus poemas ainda não disseram, mas estão gritando, são meus poemas concretos e meus trabalhos visuais. Meu projeto de poesia ao som de hip hop, um hit instrumental. São muitos planos a serem realizados. Minhas letras e poemas, algumas estão musicadas. Uma delas está no canal do Sérgio Anil. É um samba, Samba da Esperança. Poema criado em 2020, no começo da pandemia, e musicado agora em 2021. Quem quiser pode conferir no YouTube. Um poema inédito. Medo de dizer poemas. Estou com medo de dizer poemas, a língua queime, o ar me falte, meu peito pare. Estou com medo de dizer poemas, talvez ache antigos, mal feitos, sem sentimentos nem rimas, desritimado, nada contenha. Por isso não vou dizer nenhum poema. Vou cantar versos em formas de cantiga, para chocar, rir, chorar. Um rock, samba canção, um forró bem brega. Por que não? Marchinhas de carnaval. Assim, não ficarei deslumbrado, tampouco constrangido com os dizeres e os maus olhados. Não direi mais poemas, mas falarei de Hilda, Piva e Nelson Rodrigues. Não esquecerei Guimarães, Cruz e Souza. Irei pelos caminhos de Ataúfo, Adoniran, Carmen Silva. Reverenciarei a maestrina Alice Ruiz, o mestre Claudio Willer. Soltarei os cachorros de Adélia, para que vidas não fiquem tão secas. Muito menos falarei dos sonetos de Camões, dos poemas de Drummond, da imortal Nelly da Pinhon, Clarice e Cecília Meirelles, e do nosso poeta maior, Machado de Assis. Me calarei diante das janelas e becos de Coralina, da lira de Maria Dirceu e do ícone Patativa do Saré. Tampouco direi melodias dos trovadores, cantadores, repentistas e colheristas, prosadores e perfumistas, arte que canta e encanta país afora. Sempre estarei à margem de um rio, com os sapatos floridos, lendo e relendo livros. Afinal, somos todos contemporâneos. De alguma forma, os poetas soltam um uivo em nossas orelhas, seus últimos poemas malditos. Ginsberg, Rimbaud, Baudelaire, Flaubert Espanca e ainda Pablo Neruda, Paulo Leminski e Walt Whitman. Mas não direi nenhum poema, nem falarei em alguns nomes. Todos os poetas que somos não caberia em uma vida inteira, muito menos numa folha em branco. Não direi mais nenhuma palavra sobre poetar, sobre poetas, porque o poema perfeito é aquele de quase morte, que nos permite deixar permanecer dilatado na memória.